como um português apaixonado pelo país em que vivo, tem sido para mim um privilégio estar à frente de unidades com história. Turismo e arquitetura é uma coisa que cada vez estão mais ligados e acho que aqui também há um potencial de negócio. O que é que vale a pena ver em Coimbra, do ponto de vista arquitetónico? Eu refiro o Jardim Botânico. As pessoas estão à espera do edifício, eu digo Jardim Botânico da Universidade de Coimbra. Fala um bocadinho sobre a aposta do Montebello neste hotel. O que é que quiseram fazer aqui em Alcobaça com este espaço? Nós temos 8 hotéis em Portugal, 6 hotéis em Moçambique. Este é o penúltimo mais novo e é um projeto corajoso, porque no fundo intervimos num monumento nacional e num monumento que é património mundial, de uma maneira muito discreta e devolvendo o mosteiro ao mosteiro. Naturalmente que ao longo destes séculos todos de história houve diversas intervenções, diversas ocupações, nomeadamente ao longo do século XX, em que esta área do mosteiro foi Câmara, Finanças, Caixa de Depósitos, aquartelamento, lar, asilo, e hoje finalmente está mais tranquilo e serve outros interesses mais confortáveis, nomeadamente o poder usufruir deste espaço, o descansar, o fazer refeições e o estar numa parte histórica de Portugal. Não podemos esquecer que o Mosteiro de Alcobaça é quase um dos primeiros momentos da diplomacia portuguesa no tempo de Dom Afonso Henriques. Mas isso são as histórias que nós convidamos a virem descobrir. Não podíamos adulterar a história do edifício e, portanto, o trabalho de arquitetura, e aqui destacar o trabalho do arquiteto Eduardo Souto Moura e também da arquiteta Margarida Mesquita, reabilitaram o edifício em conforto, mas evidenciando o que são as suas características naturais, nomeadamente a enormidade dos espaços, a luminosidade dos mesmos, os materiais, a pedra, mas também as madeiras, o vidro. Como um português apaixonado pelo país em que vivo, tem sido para mim um privilégio estar à frente de unidades com história. Edifícios que têm muito a ver com a evolução do que nós somos hoje. E, portanto, poder partilhar isto depois com as outras pessoas, com todos os nossos clientes, com todos os nossos hóspedes, é um privilégio para mim, porque me obriga também a descobrir o próprio espaço, a senti-lo e a vivê-lo. E isso é um never-ending story, portanto, é majestoso. O arquiteto teve aqui um cuidado extremo com aquilo que é o património. Quando chegámos a este edifício, de riqueza havia pouco. O edifício estava muito degradado, tinha muitas intervenções do século passado, muito agressivas. Estamos exatamente a gravar num sítio onde foi restituído ao edifício a beleza, com linhas simples, voltando a dar ao edifício as suas linhas originais e o seu charme inicial. Este ângulo é exemplo disso, da capacidade que o arquiteto teve de recuperar aquilo que era a base, a essência do edifício. Fui das maiores defensoras, desde o início, de ser o arquiteto Eduardo Souto Moura a agarrar este projeto, isto dentro da empresa, não é? Quando ainda não sabíamos o que fazer no início de todo este processo e acho que chego ao fim e digo, bom, ainda bem que a opção foi o Sr. Arquiteto, porque acho que está aqui o exemplo que realmente turismo, arquitetura, património se podem conciliar e fazer um trabalho como este, mas nem toda a gente acredita nestas coisas, não é? Nesta união das três vertentes. Mas turismo e arquitetura é uma coisa que cada vez estão mais ligados e acho que aqui também há um potencial de negócio que é a parte também dos arquitetos virem ver a obra do seu arquiteto e nós acreditamos nisso, não é só a parte que está sempre associado a algum turismo religioso, não é? Inevitável, mas eu penso que a parte da arquitetura vai de alguma forma se sobrepor e já começa a ser um marco. O propósito era reabilitar o edifício, resolver as patologias do próprio edifício e também, de alguma forma, aproveitar essa reabilitação para repensar os conteúdos no seu interior. O grande problema que encontramos aqui nesta estufa, que é uma estufa do século XIX, num jardim botânico do século XVIII, tinha a ver com a forma como se relacionava o interior e o exterior. Tinha a ver, sobretudo, com a questão dos envidraçados, porque estes envidraçados eram feitos
com umas vidraças mínimas de 3 milímetros. No verão, pelo excesso de calor no seu interior, era absolutamente essencial caiar todas as superfícies horizontais e verticais e da cobertura e que permitia, de alguma forma, sombrear um pouco o espaço interior. No inverno, com a ação da chuva, a cal era limpa e, de alguma forma, deixava passar os raios solares para o seu interior. Mas esse processo de manutenção era muito difícil, porque era feito em perfis mínimos de 3 centímetros, com pouca segurança, porque estas vidraças partiam-se com alguma facilidade e, portanto, podia-se constituir também um problema para a integridade física dos utilizadores da estufa. Aquilo que nós fizemos foi desenvolver um vidro com a Covina. A Covina fez um projeto experimental connosco, de colocar um vidro de 7 milímetros, que tem um corte térmico, tem uma capa térmica que permite baixar a temperatura no verão, sem alterar a estrutura inicial. Esta estrutura é uma estrutura de ferro fundido, da arquitetura de ferro do século XIX, e verificámos que a carga que era colocada do novo vidro sobre a estrutura era possível manter a estrutura. E, portanto, a estrutura é original, ela estava em muito bom estado, apenas trocámos os envidraçados. A ideia era mexer o menos possível, porque o edifício é belíssimo, precisava era ter um sistema de controle de umidade e temperatura que fosse bastante mais eficaz e que fosse feito de forma científica, porque são estufas científicas de botânica. Quando me falam o que é que vale a pena ver em Coimbra, do ponto de vista arquitetónico, eu refiro o Jardim Botânico. As pessoas estão à espera do edifício, eu digo Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, porque é um belíssimo jardim botânico. E depois, nomeadamente, estes edifícios que têm características muito, muito particulares. E eu acho que há aqui um tema novo nesta vontade das pessoas se relacionarem com a natureza, que é esta relação entre a arquitetura e a natureza, não é? Este edifício, eu digo sempre que é uma espécie de laboratório de atmosferas, porque nós o que estamos aqui a construir é uma atmosfera artificial, para criar uma atmosfera, um ambiente propício para que as plantas tropicais possam crescer em lugares diferentes, não é? Mas simultaneamente desperta muita curiosidade das pessoas, não é? De alguma forma isto é uma espécie de teatro. Os lugares mágicos, os lugares históricos, aqueles que são preservados e preservar a memória, são os lugares privilegiados do turismo, não é? Não há uma ruptura com o passado, há uma continuidade com o passado, permitindo que ele possa ser um espaço habitado e não um espaço em ruína.